Pessoal, série Fisiologia do Treino. Hoje nós vamos ver o número de repetições ideais para execução de treino de potência no treinamento resistivo com peso, ou seja, na musculação. Lembrando que nos 3 últimos programas sobre fisiologia do treino, nós falamos sobre o número de repetições ideais para se executar em séries para força pura, o número de repetições ideais para se executar em séries para hipertrofia muscular, AVM, aumento do volume muscular, e o número de repetições ideais para se executar em séries que buscavam e tinham por meta resistência muscular localizada. Então nós abordamos nos 3 programas anteriores o número de repetições ideais para 3 programas, para 3 tipos de treinamento diferente que nós podemos fazer na musculação ou no treinamento resistivo com peso. Ou seja, trabalho de força, qual é o número de repetições ideais? De 6 para menos, ideal, buscando a maximização do desenvolvimento da força. Vimos aspectos metodológicos e fisiológicos. Depois vimos a janela ideal para maximização da microlesão tecidual do dano tecidual, de 8 a 12 repetições máximas por série para o trabalho de EVM. E vimos no último vídeo, na última segunda-feira, o número ideal para desenvolver resistência muscular localizada, acima de 15, 18 repetições máximas por série para desenvolver a resistência do músculo. Se vocês notarem nas 3 últimas sessões, nos 3 últimos programas de fisiologia do treino, sempre trabalhamos com a rotina repetição máxima por série. Menos de 6 para trabalhar, de 6 para menos para trabalhar força pura, na janela de maximização de 12 a 8 e acima de 15, 18 repetições máximas para o trabalho de RM. Sempre repetição máxima. Hoje nós estamos abordando o trabalho de potência na sala de musculação. Como treinarmos a qualidade física potência na sala de musculação. Então, se nós verificarmos fisicamente, pela equação da física, potência é força vezes velocidade. Então, esse é o primeiro indicador importante. Para se treinar potência no TRP, é necessário acrescentar obrigatoriamente aos movimentos velocidade de execução. Se nós não tivermos um componente de velocidade significativo, nós não teremos no todo do trabalho um trabalho de potência, já que potência é uma força multiplicada por um valor de velocidade. Então nós teremos que acelerar as quilagens diante dos movimentos a executar. Então esse é o primeiro critério fisiológico e físico que nós estamos discutindo no treinamento de potência no TRP. Tem que haver velocidade de execução. Temos que acelerar as quilagens, particularmente na fase concêntrica. Então nós teremos que romper movimentos que são descendentes e jogar no ascendente acelerando contração gravitacional. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar para vocês alguns aspectos aqui para a gente poder discutir melhor. Mas do ponto de vista físico é isso. Há necessidade forte de um trabalho acelerativo. E aí, por outro lado, paralelamente a isso, nós temos que avaliar o seguinte. Como nós vamos acelerar e desacelerar rapidamente o implemento peso, o risco lesivo é muito grande. Diria, inclusive, que das 4 formas de se treinar no TRP, força pura, AVM, resistência muscular localizada e potência, provavelmente potência seja a que joga o atleta ou coloca o atleta no maior risco de lesão, justamente por ter acelerações e desacelerações rápidas do movimento, com o implemento de quilagem, e esse movimento tem que ser rápido justamente para se poder treinar o componente velocidade incutido no trabalho de potência. Então, diante dessa questão do risco lesivo, obviamente é importante que para se treinar e para se executar uma sessão de treinamento de potência, o praticante tenha tido sessões anteriores prévias de adaptação, de fortalecimento, um trabalho de força sendo executado dentro de uma periodização anterior, um trabalho talvez aí de AVM também sendo executado antes do trabalho de potência. Toda a periodização ela deve se basear nisso, na base de trabalho muscular, de fortalecimento tendíneo, ligamentar, articular e obviamente muscular, permitindo que o indivíduo venha ingressar no trabalho de potência que, como eu comentei anteriormente, o risco lesivo é extremamente grande. Então, dentro de uma periodização do treinamento também se deve ter cuidado com isso, se fazer um trabalho de base muito bem feito, fazer com que o praticante consiga ter uma condição ideal para poder chegar no momento e acelerar as quilagens, acelerar os movimentos nos exercícios TRP. Bom, hoje eu estou aqui com a barra W e vou demonstrar para vocês o movimento acelerativo no trabalho de remada em pé com a barra W para a gente poder ter essa compreensão que o movimento deve ser acelerativo, principalmente na fase concêntrica, embora na fase excêntrica também seja acelerativo, mas nós vamos frear o movimento descendente na fase excêntrica. Então, vamos acompanhar a demonstração
diante do movimento de remada em pé, eu vou executar o movimento agora aqui e vou demonstrar para vocês como deveria ser feita a execução. Então o movimento tem que ser acelerativo. Ok. A pergunta agora é, se o movimento é acelerativo, qual o nível de aceleração que eu devo fazer? O nível de aceleração que eu tenho que buscar fazer durante o exercício é o máximo. Ou seja, se eu busco potência, a velocidade com a quilagem que está aqui, o que eu conseguir acelerar o movimento com essa quilagem é importante para que eu busque o trabalho de potência. Mas a segunda pergunta que permeia a partir dessa, ou seja, ok, eu busco velocidade máxima durante a execução, mas qual é o número de repetições máximas ideais para se executar o trabalho de potência? E aí o trabalho de potência, ele é diferente dos outros nesse quesito de repetições por série, porque nós não trabalharemos com repetições máximas. Porque repetição máxima significa falha concêntrica, e falha concêntrica significa, nas 2, 3 últimas repetições que antecedem a falha, movimentos lentos. A própria falha, existe na falha a questão do componente isométrico, onde o indivíduo tenta executar e acaba falhando, o movimento não consegue. Ou seja, se nós trabalharmos com repetições máximas no trabalho de potência, nós perderemos nas últimas repetições, com certeza, o componente velocidade. E assim, não teremos o trabalho de potência crucial, que é a força vezes a velocidade. Então nós deveremos manter a velocidade do movimento. E quando um praticante ou um profissional de educação física que está monitorando o treinamento perceber que a velocidade de execução que ele iniciou a série está começando a perder fortemente essa velocidade de execução, a série é parada. Ou seja, encerramos a série quando o praticante perde significativamente a velocidade a qual ele estava conseguindo manter as repetições anteriores. Naquele momento se para, as repetições se encerram. Então nós chamamos que no trabalho de potência nós encerramos a série não por repetições máximas, ou controlamos as séries por repetições máximas, mas sim nós controlamos as séries por repetições com velocidade máxima. Esse é o critério principal, velocidade de execução. Quando se perde o componente veloz que vinha se trazendo nas repetições anteriores, se encerra a série. E aí nós temos um parâmetro para entender se a quilagem está ou não adequada para o trabalho acelerativo de potência. Se o indivíduo parar a série e perder velocidade entre aproximadamente a 7ª e a 14ª repetição de uma série, seria o ideal. Porque dentro desse parâmetro, se ele perder velocidade antes da 7ª série, significa que lá está muito alto, que ele não está conseguindo fazer nem 6 nem 7 repetições em alta velocidade, já está perdendo a velocidade de forma significativa. Isso nos dá uma referência que a quilagem possa estar um pouco acima do ideal para se trabalhar a potência. Por outro lado, se o indivíduo estourar 14, 15, 16, 17, 18, 20 repetições em velocidade máxima, também é um critério para nos mostrar que essa quilagem está aquém do que deveria estar, ou seja, está um pouco abaixo do nível ideal, já que o indivíduo consegue perdurar com o número de repetições em velocidade acima de 14 repetições, chegando a 16, 17, 18, 20 repetições. Ou seja, o ideal então é que o indivíduo venha a perder essa velocidade significativa do movimento entre a 7ª repetição e a 14ª repetição da série, ou muito próximo disso. Então ele pode falhar na 7ª, na 8ª, na 9ª, na 10ª, 11ª, 12ª ou na 14ª repetição. Assim nós teremos um parâmetro para ter uma referência que a quilagem posicionada no exercício se encontra dentro de um padrão ideal de execução, dentro de um padrão de quilagem ideal para estimular o trabalho de potência, permitindo várias repetições com componente de velocidade, mas não um número exagerado de repetições, onde a quilagem provavelmente esteja muito baixo, por isso que permite um número exagerado, acima de 14 repetições por série. Então esse é o parâmetro. A pessoa, a princípio, em torno de 7 a 14 repetições deve encerrar a série, desde que venha a perder as velocidades que vinha executando antes. Então eu vou fazer mais uma série aqui, nós vamos tentar identificar com essa quilagem. Eu só fiz um aquecimento prévio, eu não verifiquei em si se a quilagem estava ideal para o trabalho de potência, mas vamos tentar identificar quando que eu começo a perder uma velocidade de execução significativa no trabalho de potência. Qual é o critério da velocidade? A velocidade que eu executo nas 3, 4 primeiras repetições é a velocidade que nós teremos como critério para ver até onde nós mantemos
mantemos essa velocidade. Então vamos lá, vamos tentar executar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Nós começamos a perceber que em torno da 10ª já começou a decair um pouquinho. E na 12ª, 13ª série, a velocidade caiu significativamente. Não sei se isso ficou perceptível na filmagem. De qualquer forma, na 14ª, meu movimento já estava bem mais lento que nas outras execuções. E o tempo todo eu procurei fazer em velocidade máxima durante todas as repetições da série. Então esse é o critério: identificar uma quilagem na qual o praticante consiga executar um número de repetições que varia entre 7 a 14 em velocidade máxima, sem uma perda significativa da velocidade. Se isso ocorrer, a quilagem provavelmente estará no patamar ideal de trabalho. Se ele perder velocidade antes da 7ª repetição, muito provavelmente a quilagem está um pouco acima do que deveria. Se ele perder velocidade a partir da 14ª, 15ª, 18ª repetição, a quilagem provavelmente esteja um pouco mais abaixo do que o patamar ideal de treinamento que deveria executar. Então esse é o ponto: repetições com velocidades máximas para o trabalho de potência, dependendo do número de séries que vem executar, dependendo do exercício e dependendo do grupo muscular. Um outro ponto importante que nós não podemos encerrar a fisiologia do treino de hoje sem comentar é a técnica de execução. Vocês podem ter notado que durante a técnica de execução eu tenho uma aceleração forte do movimento, até um determinado ponto eu libero a aceleração do movimento, a própria força que eu tracionei a barra ainda gera uma certa aceleração da barra acima, ela perde a velocidade e começa a acelerar para baixo sob a ação gravitacional. Eu não deixo ficar até o final do movimento para dar um soco. Eu começo a frear o movimento, na metade do movimento freio excêntrico e acelero concentricamente de novo. Então a fase excêntrica nós não deixamos chegar até o final para dar soco, porque isso vai repercutir fortemente nas articulações e aí vem o risco lesivo. Então a ideia é acelera ao máximo. Quando está no final do movimento, antes de chegar no final do movimento, libera a carga, ela vai ter um pouquinho de ascensão ainda, já sob a ação gravitacional vai começar a acelerar para baixo. Até um determinado ponto eu permito essa aceleração e a partir do ponto eu começo a frear. Freio e já tento inverter a aceleração para inverter o sentido do movimento. Então a técnica do roubo ela é extremamente indicada para executar treinamentos de potência. No caso aqui, a amplitude de movimento é esses dados que eu mostrei para vocês, mas se vocês cuidarem bem, o meu movimento do tornozelo ele também participa fazendo uma técnica do roubo para auxiliar no movimento. Então eu tenho movimento de flexão plantar, aonde eu auxilio. Vou ficar de lado para que vocês possam perceber agora. Procuro não movimentar muito a coluna vertebral para que também não sobrecarregue demasiadamente, embora já esteja uma carga sobre a coluna vertebral. Então além da pequena flexão do tornozelo, para ajudar a barra já a sustentar ela e romper a centralidade, romper a inércia, eu também posso usar um pequeno movimento do tronco e projetar essa barra. Então a técnica do roubo para a remada em pé é essa. Eu uso um trabalho de tornozelo, uso em alguns momentos um pouquinho de movimento do joelho, uma flexão e uma pequena extensão, e basicamente procuro evitar ao máximo o movimento da coluna vertebral que causaria uma carga mais agravante sobre a coluna. Então alinhamento. Mas eu tenho uma técnica do roubo associada aos movimentos. Essa é a ideia. Para cada exercício que se treina em potência, 7 a 14 repetições por velocidade máxima, o ideal. Para cada exercício que se treina em potência, devemos buscar uma adaptação da técnica do roubo para minimizar impactos e romper a inércia das quilagens utilizadas sem impactar o mínimo possível as articulações envolvidas no movimento, para minimizarmos ao máximo o risco de lesão, já que nesse tipo de treinamento o risco de lesão é extremamente alto. Bom pessoal, em linhas gerais, a questão do treinamento de potência, mas para nós analisarmos o número de repetições ideais, era isso que nós colocamos na fisiologia do treino de hoje. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica que orienta esse treinamento. Nós não passamos o treinamento de potência, nós colocamos uma variável fisiológica, uma variável metodológica, número de repetições e como ela se comporta. E lembrando que nesse tipo de treinamento, as fibras brancas são as mais exigidas, pois são as que conseguem produzir um movimento com maior nível de aceleração. Embora, obviamente,
as fibras rosadas e vermelhas também estão sendo acionadas. As brancas, pela sua característica fisiológica de acionamento, de limiar de excitação ser alto, e aqui se exige muito esse limiar de excitação, pela capacidade de produzir velocidade de contração alta, bem maior que a rosada e a vermelha, a fibra branca passa a ser a principal fibra acionada nesse tipo de treinamento. Então eu espero que vocês tenham entendido aí toda a dinâmica ao redor desse tipo de treinamento, e nós nos colocamos à disposição para qualquer outra eventualidade de dúvida que vocês tenham. Lembrando que hoje nós fechamos então uma série de 4 programas na série Fisiologia do Treino, onde nós abordamos o número de repetições ideais dentro de séries para treinar força pura, treinar AVM, treinar resistência muscular localizada, RML, e treinar potência muscular. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, até a próxima segunda-feira.